Não há nenhum governo no Brasil que seja consenso entre os brasileiros, que seja um bom governo. Um governo que deu certo e que funcionou em todos os sentidos. Não há. Mas existem governos aqui e acolá que fizeram sua parte em várias situações. O governo Bolsonaro especificamente, na minha forma de ver, é um governo que falha em todas as tentativas de alguma proposição concreta. Melhor dizendo, ele falha miseravelmente em qualquer coisa que tenta fazer. Eu listei aqui algumas coisas que a gente pode analisar outros governos, como o do Bolsonaro atualmente. O governo Bolsonaro ele tem um problema muito grande com as relações internacionais. Ele vê as relações internacionais como se fosse uma guerra fria entre os mocinhos e os vilões. Então ele se aproxima de qualquer coisa que os Estados Unidos, Israel ou o Ocidente, assim chamado, faz. Especialmente Estados Unidos e Israel, na verdade. Certo? Porque até com o Ocidente europeu ele está tomando algumas posições aí que não são exatamente próximas às deles, né? Enquanto governos anteriores, especialmente no período lulopetista, nós tínhamos relações internacionais extremamente pragmáticas. Você vai ver o Lula se envolvendo com o Fidel, o Gaddafi, o presidente francês, o primeiro-ministro inglês, o presidente Obama, o presidente Bush, todos os líderes de todas as partes, ele vai ter algum envolvimento. Ele era extremamente pragmático, suas relações internacionais eram extremamente pragmáticas. Claro que houve uma aproximação maior em alguns líderes do terceiro mundo, mas ainda assim era muito pragmático. Quando se trata de leis trabalhistas, nós lembramos logo do Getúlio Vargas, né, da consolidação das leis trabalhistas nos anos 40. E no caso do Bolsonaro, e no caso de outros presidentes depois, eles falharam em muitos casos em tentar consolidar de fato essas tais leis trabalhistas que já têm seus problemas. No caso do Bolsonaro e da sua equipe, essas leis trabalhistas elas só atrapalham o desenvolvimento do empreendedor brasileiro. Quando se trata de leis ambientais, aí é que é o maior problema mesmo. Porque vários governos, né, da ditadura para cá, tentaram fazer alguma coisa para remediar o processo de expansão da fronteira agrícola brasileira. Muitas leis foram feitas, algumas foram seguidas e outras nunca, mas o Bolsonaro tem a grande proeza de não querer nem tentar seguir essas leis. Não só isso, cortar verba de várias dessas iniciativas e ainda mais xingar coisas que não são governamentais, as chamadas ONGs, organizações não governamentais. Quando se trata de minorias também, várias tentativas, várias formas de mediar a questão das minorias, proibição do racismo com a Constituição de 88, a Lei Maria da Penha, as reservas indígenas, tudo isso é visto pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores como coisas que são inúteis. Quando se trata da ciência, ele se elegeu como sendo uma pessoa que detrata as ciências humanas como elas existem agora, que elas não são técnicas, elas são basicamente tomadas pela ideologia. Além de, claro, como sendo uma pessoa conservadora aqui, ele vai discordar de muitas coisas das ciências biológicas e de outras formas de explicar o universo através de um método científico. Ele prefere utilizar discursos elaborados e moralistas para tentar convencer os seus eleitores de que o que ele está fazendo é guiado por Deus. No geral, os discursos dele são baseados em falácias, em moralismos, em conservadorismos e teorias patriotas que não fazem jus ao Brasil como ele é de fato. Todos os governos brasileiros podem ser caracterizados de 0 a 10. O máximo dos melhores governos que já tivemos, das melhores iniciativas de governo, chegam a um 6. No máximo. Leis trabalhistas, Lei Maria da Penha, proibição do racismo, o mínimo que a gente teve de representatividade até agora, eleição de uma mulher e várias outras coisas, chegou no máximo 6. O Bolsonaro ele consegue ser um número negativo, -1, -2, -3, porque o que era ruim ele conseguiu piorar, o que estava com defeito ele conseguiu piorar. É impressionante como o governo Bolsonaro ele é e sempre será incompetente.